Coragem. Essa é uma palavra que não muito tempo entrou no meu vocabulário. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Quando criança, eu era a menina que subia o muro da casa do avô, pulava de mortal na piscina. Então, eu sempre fui muito destemida com relação a aventuras e coisas nesse sentido, né? Muito brincalhona e muito, enfim, cheia de energia nesse sentido. E para você fazer isso quando você é criança, bom, quase toda criança faz isso, então não é nenhum mérito meu, muito pelo contrário, eu acho que a maior parte das crianças é meio sem noção, né? Nós, quando crianças, não temos a noção do perigo, e a gente vai fazendo, e eu só ia fazendo as coisas que eu queria fazer, porque eu achava divertido e eu sempre fui a palhaça da turma. Só que quando você vai crescendo, isso vai mudando, né? E aí, conforme você tem a sua vida e você tem a sua identidade moldada pela sua família, porque sim, né, a maior parte da sua identidade como adulto será, e das suas ações e reações, sim, serão moldadas na sua infância. E como eu falei no vídeo anterior, eu venho de uma família com um pai com muita restrição, com um pai com um pensamento militar. Então existia muita restrição da gente usar a criatividade. Eu sempre fui uma criança muito criativa, família da minha mãe, família de músicos, família que gostava de pintar, enfim, de celebrar a arte. E por outro lado, né, uma família do meu pai, meu avô, bisavô, família de militares. Então você tem aquela, né, o que fazer? Ao mesmo tempo que eu queria brincar, tocar bateria, mas não podia. Então, enfim, vocês entenderam. E ao longo desse percurso, a gente vai se moldando, e eu fui me moldando de uma forma na qual eu virei uma pessoa com prudência. Eu acabei escolhendo um lugar de trabalho que me formei em comunicação, inclusive social. Então eu trabalhava com criação, publicidade, coisas nesse sentido, mas não literalmente na parte de criar, mas na parte ali da análise de dados de agências de publicidade. O que é contraditório e que mostra muito como a nossa infância, como eu falei antes, influencia na nossa vida adulta. Em muitos dos nossos traumas, na nossa forma como a gente fala, são sim, 100%, gente, respaldadas por problemas que a gente teve na infância. Não à toa a profissão que eu escolhi dentro da área que eu escolhi. E por que eu estou falando disso? Porque a coragem, ela foi se perdendo ao longo do tempo para mim, e eu tenho certeza que para vocês também. É muito difícil hoje você como adulto, porque você, diferente de quando você era criança, você hoje consegue sentar e colocar no papel ali e ver na balança se aquilo que você vai fazer, a reação, a ação que você vai tomar, vai ser positiva ou negativa para a sua vida. E obviamente que muitos de nós como adultos passamos por diversas questões e a gente sabe que a vida vai te dar uma resposta e muitas das vezes atravessada da nossa ação. E o que a gente faz? A gente não tem coragem. A gente não tem coragem para mudar, a gente não tem coragem para dizer não, a gente não tem coragem para aceitar o que a gente efetivamente quer e o que a gente todo dia pede para o universo. Porque independentemente de você, da religião que você segue, você sente algo maior que você e você pede para esse algo maior te ajudar, muitas das vezes você pede, mas você não pede de verdade. Você não pede com aquela vontade, com aquela coragem de falar, cara, é o seguinte, eu quero isso, eu mereço isso, a minha vida tem que mudar. Então você me traz todas as oportunidades que eu vou estar de olhos bem abertos e eu vou agarrar cada uma dessas oportunidades. Eu não vou cair. Eu não vou entrar no modo cotidiano, eu não vou olhar para trás. E você continua pedindo. E o universo, a vida, ela faz o quê? Ela te ensina. Ela é pedagógica. Ela te entrega. Às vezes de maneira suave e às vezes, bom, com porrada. E ainda assim você não tem coragem para mudar, porque não é fácil mudar. Ninguém conta pra gente, senta aqui, vem, olha só, eu vou te falar uma coisinha aqui que não vai ser legal para você.
Sabe esse projeto, sabe essa pessoa, sabe esse relacionamento, sabe essa coisa que tá te desincomodando pra caramba e você quer simplesmente dizer tchau? Então, vai ser difícil, não vai ser fácil, você vai precisar ter coragem e não só ter coragem. Você vai sentir um nó na garganta aqui, com vontade de cuspir, de vomitar. Vai ser muito desconfortável esse passeio, é tipo uma montanha-russa. Principalmente se você tem medo de altura. E quando você quer ter a coragem, ela não vem assim, né, predisposta, como eu falei antes. A gente não tem mais 5 anos, a gente não sabe as consequências da gente pular de mortal na piscina da nossa casa, né? A gente nunca acha que vai estar pronto. Eu tomei 4 anos de estrada, de autoconhecimento, de meditação, de estudar, de conversar, de entrar em análise e ver que não era mais aquilo que eu queria. Eu demorei 4 anos na minha vida para me estabilizar e para dar chances e ver que no final todas as chances que eu dei era só uma postergação daquilo que era inevitável, o rompimento. Eu demorei 4 anos para terminar um relacionamento que eu já estava há 16 anos. Obviamente que eu não queria, que não era mais fácil manter a vida do jeito como estava, só que por mais que um relacionamento, sim, você tenha que se ajustar ao longo do caminho, principalmente com a nossa vida hoje, com o cotidiano, com a vida moderna, que é a gente tem tanto estímulo, a gente tem tantas outras coisas, a gente tem tanto pouco tempo pra gente, porque a maior parte do nosso tempo nós estamos o quê? Vendendo o nosso tempo para trabalhar, né? É exatamente isso que eles querem, né? Mas isso é um papo para um outro vídeo. Você nunca vai se sentir pronto para mudar. Mas claro que você tem que ter uma coragem para você se reestruturar. E eu fui aos poucos, com esse pensamento, gradativamente crescendo, e gradativamente eu fui moldando essa minha coragem e adaptando a minha parte do cérebro. Isso é neurociência, inclusive, não sou especialista, mas eu não tinha coragem. E até quando eu tive a coragem, eu não estava com coragem, mas eu fui mesmo assim. Ao longo desses 4 anos, para mim, foram um ponto que eu falei, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso me estruturar financeiramente, só para me proteger, preciso entender o que vai acontecer, quais são os meus direitos, o que eu quero da minha vida, se realmente é o que eu quero, ou se eu estava infeliz, eu não podia reajustar. E a coragem não vai ser um pré-requisito para você mudar de vida. O seu pré-requisito vai ser, eu não aguento mais, isso aqui não é mais para mim, eu já tentei tudo, porque tem coisas que você tem que soltar, porque tem coisas que não dependem só de você. Tem coisas que não dependem só de você. Na verdade, tudo que não depende de você, você não tem o que fazer. E aí você abre a mão. Então, a gente não vai se sentir pronta, você nunca vai se sentir pronto. E a única coisa que eu posso te dar desse conselho aqui é, dependente da sua situação, eu não estou falando só de relacionamentos amorosos aqui, eu estou falando de uma relação de trabalho, eu estou falando de uma relação de qualquer coisa que você não esteja com coragem ainda para fazer, criar um canal, abrir um negócio, começar um curso, cara, vai. Se organiza basicamente para você ver como a sua vida vai mudar, porque ela vai mudar e ela vai mudar muito, porque você todo dia vai ser um dia novo para você e a gente precisa se readaptar a essas mudanças. Então, vá preparado para isso. Eu demorei 4 anos para isso acontecer e quando isso aconteceu, todos os dias foram um pouco mais fáceis. Obviamente que, principalmente no começo, era estranho porque não tinha mais uma presença e o cachorro ficava esperando na porta no mesmo horário e se readaptar do silêncio. Só que, ao mesmo tempo, foi tão bom essa descoberta, esse novo, ainda mais para mim, que eu sou uma pessoa que gosta de previsibilidade, não saber o que estava por vir, ter um tempo para eu poder sentar e depois de tomar um café, ler um livro com calma e não precisar, sabe, de toda uma história para poder ter aquele tempo para eu fazer coisas básicas que eu gostaria de fazer. Então, antes de qualquer coisa, você não vai ter coragem. Mas você precisa sim se planejar, um mínimo de planejamento para você tomar essa ação. Porque se você não toma essa ação, o não tomar uma ação, o escolher ficar,
também é uma escolha, né? E muitas das vezes a gente acaba romantizando assim, ah, não, porque eu vou ficar, porque vai ser melhor, porque eu tenho filhos, porque eu tenho isso, porque eu tenho uma casa. Mas o preço disso é a sua vida. E será que vale mesmo por conta de outras coisas, de olhares externos que as pessoas vão falar? Será que vale a pena ficar? Será que vale a pena? Acho que não, né? E é aquilo que eu falei antes. Para você poder tomar essa ação, sim, você precisa se planejar. Você precisa se planejar financeiramente, você precisa se planejar psicologicamente. São as coisas mais importantes, sabe? Você não tem amigos, tem familiares, pessoas com que você possa contar em momentos ruins, fazer terapia ajuda muito. São coisas que você vai moldando, lendo livros, se sentindo confortável, sabendo quando os seus gatilhos vão vir de ansiedade, de nervosismo, de solidão ou solitude, quando esses pontos mais baixos que você vai se sentir, é saber como você sair deles. E assim, uma outra coisa, quando você decide ficar, o ficar exige muito mais de você do que você ir embora. Ficar significa você escolher não viver. Você ser um robô. E cara, até que nos provem ao contrário, como eu falei, depende muito da sua religião, você não sabe se você vai ter outra vida, se você vai ter outra oportunidade. A vida passa num sopro. Eu não sei se eu atravessar a rua aqui amanhã para descer ao mercado, um carro pode me pegar e acabar com a minha vida. E aí, o que eu fiz? Eu não estou falando que eu quero fazer e criar $1 bilhão, ter uma empresa para ir à lua ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. Eu quero ter o prazer de acordar e ser grata pela minha vida, ser grata pelas oportunidades que eu tenho, em sentar aqui, tomar um café aqui nessa mesa aqui, onde eu estou gravando o vídeo para vocês, e ler um livro e falar, caramba, que incrível, queria ter conhecido esse autor, mas ele morreu há mais de 1000 anos. Então são coisas bobas que a gente assim vai tendo uma paz quando você se escolhe, sabe? Porque não escolher também é uma escolha. E nunca é a escolha certa. Bom, pelo menos não na maioria das vezes, né? E você pode ter certeza que, por mais que você se prepare, que você se fale, cara, é isso, vou decidir fazer isso, cara, você vai ter medo. As coisas não vão sair como planejado, porque a vida, ela vai te mostrar e vai te ensinar da forma que ela precisa te ensinar. Sabe que tem algumas pessoas que, por mais que as escolhas delas sejam muito doidas e muito diferentes da sua, mas ela consegue resolver, ela consegue lidar com isso? Talvez ela esteja muito mais preparada para essa vida, para esses empurrões que a vida nos dá. Eu recentemente, eu vou fazer até um vídeo sobre isso depois, eu tive em março uma notícia muito ruim que afetou muito a minha vida. Afetou muito, muito mesmo. E no dia que eu recebi a notícia, eu meio que já esperava por essa notícia no final de semana anterior. E quando eu recebi a notícia, eu falei, caraca, velho, e agora? O que vai ser da minha vida? Nossa, mas ao mesmo tempo eu vinha pedindo isso. O universo só me trouxe bem antes do que eu gostaria. Só que eu vinha pedindo isso há muito tempo. Há muito tempo. Então hoje eu estou passando por exatamente essa nova coragem de tomar um novo rumo da minha vida. E esse novo rumo da minha vida é o que está me permitindo sentar aqui e fazer um vídeo para vocês. É o que está me permitindo falar assim, cara, eu já posterguei isso muito. O universo me escutou as minhas preces, porque eu nunca ia tomar essa ação sozinha, nunca. Era muito confortável para mim, muito confortável. Mas simplesmente eu falei, quer saber? Então vamos embora, né? É isso, já que você está me mostrando dessa forma tão pedagógica, simplesmente você está me chutando, dando uma voadora em mim, eu vou aceitar. E é óbvio que eu tô com medo, é óbvio que eu tô com dificuldade de aceitar esse meu novo estilo de vida, mas o medo não pode decidir pela gente, sabe? O medo não pode paralisar a gente ao ponto da gente simplesmente
ficar imóvel e não fazer nada. E, cara, e não fazer nada é uma escolha sei lá, pode ser ok para você, mas se você está vendo esse vídeo até aqui, você sabe que não é certo, sabe? Você sabe que você precisa se movimentar, você sabe que você precisa recomeçar e recomeçar não vai ser aquele grande momento que você vai falar, puf, é agora! Vai sair balãozinho, vai ser filme, que sabe, vai sair fogos de artifício. Cara, não vai ser isso. Provavelmente você vai estar sozinho, você vai decidir sozinho. E a melhor coisa que você faz é você fazer isso sozinho. As suas decisões têm que ser tomadas exclusivamente e unicamente por você. Se você quiser ouvir conselhos de outras pessoas, de familiares, enfim, de pessoas que você confia, que sabe que vai te dar um olhar carinhoso, mas essas pessoas não estão dentro de você, né? Elas não estão ali para pagar suas contas ou para dormir quando você põe a cabeça no travesseiro e seus pensamentos. Então, no fim do dia, a escolha é exclusivamente sua. Sua, só sua. Então pense muito bem na hora que você for decidir alguma coisa, se você não está sendo realmente influenciado por uma pessoa ou por uma sociedade ou pelo seu grupo, porque se você realmente quer ser diferente, você realmente quer mudar. E assim, eu posso ser sincera, às vezes é difícil, vocês acham que eu não escutei coisas, vocês acham que por trás as pessoas não falaram? Gente, ninguém paga as minhas contas, sabe? Vocês podem falar o quanto quiserem, eu não me importo. Porque no fim do dia, a decisão que eu tomei de recomeçar e ir de novo, por mais que eu ainda esteja pagando as consequências e tive momentos ótimos desde então, momentos difíceis desde então, mas eu já tinha antes. Pelo menos as decisões e as tomadas de decisões são 100% minha. E eu assumo a responsabilidade das minhas ações. Eu banco as minhas ações. E eu só banco as minhas ações porque eu tive a coragem suficiente de encará-las de frente. Porque isso faz parte da vida. Então, foram essas pequenas decisões, esses pequenos movimentos, essas pequenas rupturas que eu tive na minha mente, que eu falei, cara, tá indo, né? É um dia de cada vez. E é muito mais silencioso quando você faz essa coragem, quando você tem essa coragem, do que você imagina. E no começo você se sente perdido, você se sente assustado, você sabe que não sabe o que esperar. Você fica assim, cara, e agora? E agora, José? O que eu vou fazer? Mas não sei, você não vai ter todas as respostas, a gente nunca tem todas as respostas, sabe? A gente não sabe como vai ser, mas é gostoso de você ir descobrindo ao longo do processo. É gostoso você sentar e analisar e ver, cara, é isso, né? E sinta-se abraçado, sinta-se amado por você mesmo. Eu não sei até a que ponto você precisa externalizar isso, mas você pode criar hobbies, você pode criar histórias, escutar músicas que te ajudem a passar por um processo, porque você vai ter dúvida, você vai ser doloroso, não vai ser legal, você vai ter saudade daquela sua vida antiga, do seu cérebro tentando te convencer que aquilo era o certo, porque o cérebro vai tentar te convencer. Mas no fundo você sabe que, cara, nossa, ainda bem que eu tomei essa decisão. E você sabe que é o certo. Você tem aquele sexto sentido, todos nós temos. A gente só está aniquilando ele porque hoje a gente é bombardeado por 397 milhões de mensagens de propaganda todos os dias, né? E você acaba sendo impulsionado por esse excesso de dopamina e você fica anestesiado. Por que as pessoas estão anestesiadas? Porque elas ficam 300 horas na porcaria da rede social, com anúncio, com interação, com tudo muito rápido, e elas esquecem dos problemas delas, né? Hoje a população mais jovem ela está deixando de tomar a bebida alcoólica, deixando de ir para night, festas, né, noturnas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala night. Mas você fica nessa dopamina, né? Porque é muito mais fácil você se anestesiar. Hoje o álcool é a rede social. Te recomendo até fazer um experimento. Vai ter que ter coragem. Fique uma semana sem usar suas redes sociais. Fique sem, quando ao acordar, não use o telefone pelo menos pelas 2 horas. Acho que você vai ter muita dificuldade de fazer isso. E essa é a coragem que você tem que tomar quando você é emocionalmente ligado a essa ação no qual você quer repelir, né? Você não quer mais
viver dessa forma. E é muito difícil. E você vai sentir dor, você vai ficar triste, você vai chorar. Cara, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Sentir dor faz parte do ser humano, tá, gente? Hoje eu tenho visto pessoas, não quero sofrer, vou tomar um relacionamento, tomar um remédio. Não faça isso. Sinta a dor. Sinta a dor do relacionamento. Sinta a dor da tristeza de que você está perdendo alguma coisa, porque é isso que faz a gente ser humano. E essa é a beleza, que quando você finalmente assoar o nariz e respirar fundo, você vai falar, caraca, que bom que eu fiz isso. Não é que você vai sair mais forte, você vai sair mais leve. Você vai sair, caramba, por que eu não fiz isso antes? Mas é que você precisava passar por esse processo. Cada um de nós tem um processo, né, de aprendizado. E tá tudo bem, não se compare ao outro. Cada um tem um processo. E essa é a beleza da coragem. Você não precisa ter coragem para recomeçar, porque no fundo você já sabe que você precisa ser capaz e você precisa fazer. E é isso, gente. Eu quero muito que vocês entendam que tá tudo bem começar de novo, tá tudo bem e não saber o que fazer, tá tudo bem em tropeçar e levantar. A vida vai te ajudar, a vida vai te ensinar. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Porque no final das contas, a vida, de alguma forma impressionante, ela sempre te mostra o caminho. Mas para isso você precisa estar de olhos bem abertos e você precisa estar de coração aberto para aceitar as dádivas que ela te mostra. Porque eu tenho certeza que você pede. Mas talvez você não esteja olhando para o olhar certo. Talvez você precise virar um pouco o seu rosto, olhar para cima, olhar para o lado, olhar para dentro. E aí, quem sabe, você não começa a enxergar aquilo que efetivamente você vem pedindo todos os dias. E você tem a coragem para enfrentar e superar esse seu medo e seguir nesse novo caminho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês novas que estão chegando aqui, muito agradeço demais por vocês estarem abertos aqui e me escutarem. Se você gostou desse conteúdo, te convido a me seguir por aqui, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!